Bom, primeiramente, bom dia. Obrigado por cada um estar aqui. E hoje a bomba está na minha mão. Não é bomba, é palavra. Mas a irmã ali já pregou muito bem, na verdade não precisa nem pregar mais, né? Mas vamos lá, tem algo que me incomodou desde domingo, eu vou contar o porquê primeiro. Domingo a gente estava vindo embora depois do culto, eu e a Vá. Ele estava vindo para casa e conversando sobre o culto. E uma irmã nos ligou e falou pra gente assim: vamos no monte? Eu falei, uma hora dessa, tá ficando doido esse povo? E eu sou um cara que, se você me chamar talvez para ir em um shopping, eu não vou. Se você me chamar para ir fazer talvez algumas coisas, eu não vá. Mas se me chamar para ir no monte, com certeza, só se eu não puder ir. Porque algo queima no meu coração naquele monte. E estando lá na hora da oração, e a irmã falou algo que falou sobre identidade. E eu cheguei em casa no domingo e eu fui agradecer a Deus e aquilo começou a queimar meu coração. Identidade de Cristo. E muitas vezes a gente se pergunta, né? Muitas vezes a gente, como a irmã acabou de falar, às vezes por circunstâncias a gente acaba meio que perdendo a nossa identidade em Cristo. Talvez por lutas ou por frustrações até mesmo dentro da igreja ou com o próprio irmão. A gente sempre olha muito os outros e não olha para nós mesmos. A irmã ali acabou de falar em relação do que a gente entrega para Deus, que muitas vezes a gente só entrega só os nossos pedidos, mas a gente não entrega os nossos caminhos. E hoje eu quero falar um pouco, tentar falar, porque os textos que eu escolhi são muito grandes, e o tempo já é 11h30. Eu vou tentar mais ou menos explicar mais ou menos por cima aquilo que tem me incomodado, aquilo que acredito que Deus tem colocado no meu coração. São 3 passagens, que falam, uma fala do filho pródigo, a outra fala de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que está lá no livro de Daniel. E a outra passagem fala de Paulo. São três épocas diferentes, são personagens diferentes da Bíblia, mas existe algo em comum entre eles. E eu vou dizer, por exemplo, quando nós éramos criança, nós estudávamos, acredito que todo mundo aqui estudou no Brasil, todo mundo aqui acredito que estudou história. E lá nos livros de história sempre estava escrito antes de Cristo e depois de Cristo. Não tem isso lá naqueles livros? Então o mundo, eu acredito que a humanidade, tudo gira antes de Cristo e depois de Cristo. Eu acredito que como cristão também gira dessa forma. Antes de Cristo nós éramos um e depois de Cristo somos talvez pessoas diferentes. Há casos de pessoas que nasceram em lar cristão, há casos de pessoas que conheceram no meio do caminho, que estão até hoje, outros já talvez não estão mais. Tem casos de pessoas recém-convertidas, então tem cristão assim como são esses personagens. Aqui fala, eu vou ler algumas partes, eu vou explicar mais ou menos por cima, de Paulo, que ele era um perseguidor da igreja, ele era um cara que se dedicava, e tem até uma série, depois eu vou procurar, eu quero até indicar para quem quiser assistir, é uma série boa, e aquilo me motivou a estudar um pouquinho, a tentar entender um pouquinho da história desse homem. Paulo é nada menos, eu acredito dessa forma, que foi o maior exemplo de cristão que se viveu na terra. Ele passou de perseguidor a ser um perseguido. Muitas vezes a gente fala de Cristo para as pessoas e as pessoas falam assim, mas eu vou ser crente, eu vou ser cristão igual aquele irmão lá? Ah, eu vou ser cristão igual aquele? Não, você não tem que ser cristão igual aquele. Seja cristão igual a Cristo. Ou melhor, seja um cristão igual Paulo. Com o sofrimento que Paulo passou, ninguém quer, né? A glória talvez que ele vai receber lá em cima, o galardão talvez todos queiram. Se você ler nada menos, são 7 livros da Bíblia que Paulo escreveu. Vê se esse homem foi um instrumento na mão de Deus ou não. Só que nem sempre foi assim. Paulo teve, no primeiro martírio que existiu, Paulo era um jovem e ele estava ali no primeiro martírio.
E ele assistiu e ele concordou com aquilo, ele gostou, ele se alegrou. Então ele perseguia cristãos, ele ia com ferramentas, ou com espadas, ou com quem foi, ele prendia, ele pedia autorização para os mestres da lei, para os fariseus, para aqueles que tinham o poder, para poder cartas, para poder prender esses cristãos. E a gente, eu acredito, graças a Deus, a gente não passa nada disso. Mas muitas das vezes, igual a irmã falou, as dificuldades nos afastam dos caminhos de Deus. As dificuldades, às vezes, elas acabam, de certa forma, colocando dúvida na nossa identidade. Quem nós somos? Que tipo de cristão que nós somos? Nós somos os cristãos que a palavra fala que nós somos. Existem pessoas de diversas formas no mundo. Na época de Cristo, Jesus pregava, Jesus falava, Jesus fazia, Jesus acontecia. Mas mesmo assim, muitos não acreditavam naquilo que Jesus pregava. E talvez nos dias de hoje seja a mesma coisa. A gente fala de Jesus, a gente prega da palavra, a gente tenta fazer, a gente semeia. O que eu acredito que acontece? Quando aqueles discípulos ou aquelas pessoas, que Jesus era cercado de multidões, talvez nem todos ali estavam porque acreditavam na palavra da salvação. Talvez muitos estavam ali apenas pelo alimento, pela comida, pelo status de Jesus. Queriam ver quem era Jesus. Mas aqueles que recebiam a palavra, o que Jesus fazia? Jesus libertava, ele curava, ele amava. Jesus veio por quem? Ele veio por nós, pelos pecadores. E se nós estamos aqui, hoje, num domingo de manhã, porque nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Né? Um dia, talvez, que é aquele que falar que não é pecador, se diz o que? A palavra diz que é um mentiroso. Porque nós já somos de uma geração pecaminosa. E tem outra coisa que eu escutei ontem. Isso eu escutei ontem também no monte. É o que faz o coração de um cristão queimar e seguir. Às vezes a gente acha que o que a gente faz para Deus é muito pouco. Mas quando você vê Deus trabalhando na vida de uma pessoa, quando você vê a transformação que Deus tem feito na vida de uma pessoa, aquilo te alegra de uma forma e te motiva a buscar sempre mais. Na hora da oração, a gente reúne lá no monte, e como no começo da célula a gente dá as mãos e a gente ora. E a gente orou e eu perguntei se alguém tinha algo específico, ou algum assunto específico que quisesse que colocasse em oração. Porque a gente ora junto, depois cada um vai para o seu canto. E uma irmã falou que ela não queria falar no começo, depois ela lutou e ela colocou na hora. Ela falou assim, eu queria pedir oração por uma irmã que trabalhava comigo, mas ela foi mandada embora. E ela tem 3 filhos e eu queria pedir para Deus que não faltasse alimento na casa dela. Isso só pode vir de Deus. Isso não veio do homem. Uma pessoa não vai se dispor a se preocupar e se compadecer da dor do outro, mesmo sem conhecer a pessoa. Isso é o Espírito Santo que está trabalhando na vida da pessoa. E a gente tem que procurar andar com pessoas que passam esse tipo de coisa pra gente. Não aquele que só fica murmurando, não aquele que só fica criticando, aquele que fica julgando, aquele que fica... Os fariseus eles eram assim, eles viam os milagres de Jesus, mas mesmo assim eles batiam naquilo que eles acreditavam que era certo. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o manual para a nossa vida, ela nos ensina. Aqui a gente tem que tirar exemplos para a nossa vida nos dias de hoje. Só que não adianta a gente entender a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, se a gente não aplicar ela na nossa vida. Ser cristão de domingo numa cela, ser cristão de domingo numa igreja, não nos faz cristão. O que nos faz cristão é o nosso dia a dia na busca de Deus. Na busca de ser melhor a cada dia. Isso é ser cristão. Ajudar o nosso próximo. Não por interesse. O segundo mandamento de Deus é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus fala, numa passagem, que aquele que der um copo de água para um dos seus pequeninos, não faz ao homem, mas faz a Deus. A gente tem essa convicção. Então eu vou tentar simplificar ao máximo, que eu já falei até muito.
Acho que mais até já do que eu devia. Eu queria só que os irmãos abrissem. Eu ia começar de uma outra passagem, mas eu vou começar nessa, porque no louvor algo me direcionou para começar nessa passagem. Eu queria que os irmãos estivessem abrindo lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, do 18 ao diante. Aí o resto depois eu só vou mais ou menos simplificar, porque senão vai ficar muito longo. 1 Coríntios. Capítulo 1, do 18. Eu vou ler até o 31, mas eu vou ler bem rapidinho, tá? Senão, para não ocupar muito tempo. Na verdade, era outra passagem que eu queria ler, mas vamos tentar por essa daqui para ver o que Deus faz. Todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 18 em diante. Diz assim a palavra: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus, como dizem as Escrituras. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos. Quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, todas como insignificantes, e a usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém mais jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Até aqui. O que eu quero tentar passar para os irmãos nessa manhã é que a dificuldade na vida de um cristão, ela vai acontecer sempre. Da mesma forma que acontece na vida de um ímpio ou de uma pessoa que não conhece a Cristo. Às vezes na vida de uma pessoa dessa, às vezes nem acontece nada. Mas o que eu quero tentar passar nesta manhã, essas 3 passagens que eu escolhi, fala do filho pródigo, que a passagem do filho, eu acredito que essa família, eles não eram pobres. Porque o pai tinha empregado, o pai tinha bens, e o filho pediu a sua parte da herança. O filho pediu a sua parte da herança para poder ir para o mundo, para poder gastar da forma que ele achava certo. Ele se afastou da presença de Deus. Vamos supor, a casa pode ser a igreja? Pode ser a igreja. Talvez muitos de nós estamos dentro da casa de Deus e nós saímos para viver as coisas lá do mundo. Mas o que aconteceu? Esse rapaz, ele meio que se lascou, vamos dizer o bem em português, bem claro, gastou todo o seu dinheiro. E diz que naquela época, existia uma época de fome, uma época de dificuldade. E ele foi trabalhar como empregado e ele não tinha nem o que comer, que ele desejou comer a comida dos porcos. E ele se lembrou de onde ele tinha saído, da casa do pai. E ele lembrou que na casa do pai, até os seus empregados tinham o que comer. Até os empregados do meu pai têm o que comer, e eu aqui mendigando. E eu aqui não tendo o que comer. Vou voltar para a casa do meu pai, porque lá tem comida. E quando ele volta, ele fala: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, contra Deus. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Ele queria ser empregado, mas o pai jamais ia aceitar e não aceitou aquilo. Aqui quem é pai sabe. Quem é pai aqui sabe, ou mãe. O teu filho pode fazer o que for lá fora. Ele não vai deixar de ser teu filho. Você pode morrer.
mas Ele não vai deixar de ser teu filho. E assim é Deus, não aconteça o que a gente faça lá fora. Não aconteça o que a gente faça aqui. Só que coloca uma coisa na cabeça, irmão. A Bíblia fala muito. Se não existir arrependimento, não tem salvação. Não estou dizendo. Não estou dizendo de ser um religioso. Não estou dizendo que a gente tem que ficar preso, enjaulado, guardado. Não. Mas a gente tem que tomar isso como uma verdade. Sou um cristão. Eu sei quem eu sou. Qual é a minha identidade. E esse filho voltou para casa, e o pai se alegrou, e o pai colocou as vestes, e o pai matou um novilho gordo para festejar. E o filho, que era o dono de todas as coisas, que estava trabalhando, chegou e viu a festa na casa do pai. E foi perguntar para os empregados o que tinha acontecido, o que estava acontecendo por aquela festa. E quando falaram para ele, que era porque o irmão tinha voltado, e eles estavam se alegrando, eles estavam festejando. Ele que era o filho, ele que era dono de todas as coisas, tinha a mentalidade de servo. Ele falou para o pai: eu que trabalhei, me dediquei, sempre fui obediente a todas as coisas. O senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Mas esse aí, que gastou todo o seu dinheiro lá fora, e volta agora, o senhor mata um cabrito para festejar com ele. E o pai pega e fala lá no final que aquela hora era uma hora de se comemorar, porque o filho estava morto e ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então essa é uma situação que acontece nos dias de hoje também. Eu tenho quase 4 anos na igreja que eu congrego. Eu já vi muita gente passar por ali. Eu já vi muita gente se afastar, ir e voltar. Então acontece, é uma coisa que nos dias de hoje acontece. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus. Talvez a gente não esqueceu quem é Deus, mas por situações ou por, não sei, acaso da vida, a gente acaba se afastando da igreja, acaba se afastando do Pai, de Deus. Mas assim, quando a gente se arrepende, que a gente cai em si, a gente volta. E o que acontece? O Pai está com os braços abertos nos esperando. Passando isso, eu quero falar de Paulo. Todo mundo aqui é até fácil de pregar, porque só tem cristão. Então eu acredito que todo mundo leu o livro de Atos, que é onde fala de Paulo que ele era o perseguidor da igreja. Ele era o perseguidor de cristão. Mas um dia esse Paulo, indo para uma cidade, ele tem um encontro com Jesus. É onde fala que uma luz, depois vocês leem lá, uma luz se abriu. E o próprio Jesus falou com Paulo: Saulo, Saulo. E Paulo fala: quem é, Senhor? Aí Jesus fala: porque tu me persegues. Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E Saulo se levanta e ele está cego. E ele vai para casa. Deus, através do Espírito Santo, ele é direcionado pelos homens e ele entra na cidade. E Deus usa a vida de um homem chamado Ananias. Vai na casa tal, na rua tal. Lá vai ter um homem que eu escolhi como um vaso para pregar a minha palavra. Quem era Paulo antes de Jesus? Um perseguidor, um cara que perseguia cristão, que matava cristão. Muitas vezes hoje tem muitos também que perseguem o cristão, que não querem ouvir falar de Jesus. Talvez não daquela forma, mas também existe. Por exemplo, China, Coreia do Norte, tantos países que lá não se pode pregar o evangelho. Aqui nós, graças a Deus, nós temos o livre acesso para poder, para poder pregar e falar da palavra de Deus. O que acontece? Do jeito que esse cara perseguiu, ele foi perseguido. Só que quando ele teve um encontro com Deus, o que esse cara faz? Ele sai como um louco, toda aquela sabedoria, tudo aquilo que ele tinha aprendido, todo aquele vigor que ele tinha, ele usou para poder pregar. Quantas igrejas, se você for estudar a Bíblia, para quantas igrejas ele escreveu, a igreja que todas foram abertas através da vida dele. Ele foi o instrumento usado por Deus. Como esse louvor foi falado aqui agora. Usa-me, Senhor. Usa-me. Esse louvor é para nós. Usa-me, Senhor. Nós somos cristãos, não somos cristãos apenas de um domingo, gente. Nós somos cristãos para poder levar o evangelho para aqueles que não conhecem. Nós temos que ser um Paulo. Nós temos que ser. Se vamos passar perseguições, sim, talvez nós iremos passar por perseguições. Mas que a gente nunca perca a nossa identidade em Cristo. Se eu não me engano, lá em Marcos 4:4 fala que quando Jesus está atravessando o mar com os discípulos,
Jesus está deitado no barco, com a cabeça num travesseiro, não sei. E vem uma tempestade e começa a querer afundar o barco. Muitas vezes a gente vai passar por aflições. Deus permite a gente passar por aflições. Mas Ele vai estar com a gente no meio dessa aflição. Jesus estava lá no barco junto. Os discípulos acordaram Ele e clamaram por Ele. O que Ele fez? Ele levantou, ordenou que o mar se aquietasse, que o vento parasse. E veio a calmaria. E eles conseguiram atravessar. Então, na hora da aflição, não se esqueça de quem está com você. Jesus falou que Ele estaria conosco até a consolação dos séculos. Todos os dias, não é de vez em quando. Todos os dias Ele estará conosco até a consolação dos séculos. Passando isso, aí vamos lá para essa história, que é uma história que, para mim, é um dos livros mais bonitos que tem na Bíblia. A história dessas 4 pessoas que eu vou falar agora. Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Daniel. Eu vou ler só algumas partes para não incompridar. Lá no capítulo 1. Daniel? Todo mundo achou? Daniel 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio algum dos jovens israelitas, da família real e de outras famílias da nobreza. Você vê aqui que esses 4 homens, eles não eram qualquer um, não. Eles eram da família real. Está dizendo aqui, ó. Alguns jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Então eles não eram qualquer um. Aí seguindo, disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Então eles eram estudados. Eles entendiam. Eles não eram qualquer um. Mas mesmo assim eles foram levados como prisioneiros. Como prisioneiros eles foram levados. Aí fala lá embaixo que o rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que esse é o antigo nome, depois trocaram o nome para os nomes babilônicos. Está aqui embaixo, mas eu não vou ler. Mas Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Você vê um cara que ele era um nobre, ele foi levado como prisioneiro. O rei, o próprio rei, ofereceu da sua comida para ele. Mas ele sabia quem ele servia. Ele não perdeu a sua identidade. Ele não deixou que a comida, que as coisas boas... Imagina um banquete de um rei e ele oferecer para você comer aquilo. Mas eles não quiseram. O que aí, se você ler toda a história, fala que... Aí o chefe, que era o chefe dele da cozinha, falou que o rei era severo, que se ele não desse a comida e se eles, né, depois de um tempo, eles aparentassem uma forma, ou melhor, uma aparência diferente dos outros demais, que o rei poderia matá-lo. E Daniel falou que não, que desse legumes para ele durante 10 dias. E se durante esses 10 dias, para ele fazer uma nova avaliação. E durante esses 10, depois desses 10 dias, Daniel e os outros 3 estavam com a aparência muito melhor
do que aqueles que comiam a comida do rei. Isso é só o começo. Passando o tempo, Deus deu para esses 3 capacidades. Vamos supor nos dias de hoje. Eu acredito que Deus derramou os dons sobre a vida desses 4. A Daniel, ele deu o dom de interpretações. E o rei vivia tendo sonho. E Daniel interpretava, e Daniel foi o quê? Foi um dos homens mais importantes do rei. E esse rei, um dia ele construiu uma estátua. E ele através das pessoas que estavam ao redor dele, dos conselheiros, dos magos, ele fez uma lei. Que todo aquele que não se prostrasse diante da estátua e adorasse apenas a estátua de Nabucodonosor, a ouvir som de flauta, de não sei do que, até os instrumentos lá, que eles seriam jogados na fornalha. E para você ver como que as coisas, até naquele tempo já tinha isso. Quando tocou 3, não se prostrou. Aí vai os inferninhos na cabeça do rei. Aqueles 3 homens que não sei o que, não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Fala que Nabucodonosor se irou, trouxe eles de novo e falou novamente que se, quando tocasse de novo os instrumentos, que se ele não se prostrasse, que nenhum Deus os livraria das mãos dele. E eles responderam isso. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Como eu disse agora há pouco, Jesus às vezes ele permite a gente passar por circunstâncias, mas ele vai estar junto. O que esse rei fez? Ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. E ele ordenou que esses homens fossem jogados na fornalha. Diz que os soldados que levaram eles só de chegar perto para jogar, morreram queimados. E eles foram jogados 3 lá dentro. Quando menos se espera, o rei fica olhando para a fornalha. E ele não vê mais 3. Ele vê 4 andando lá dentro. É isso que Deus faz. Creia. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra hoje. Confia. Não apenas nas horas boas, que quando está tudo bem, mas quando vinha a luta, vinha a perseguição, vinha as coisas adversas dessa vida, quando as coisas talvez não estejam tão bem. E aqui, se você continuar lendo o livro, depois conta da história de Daniel. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. E os mesmos magos, os mesmos mestres da lei, os mesmos, sei lá, como é que chama aquele povo, fizeram também um decreto para que todo aquele que adorasse, apenas adorasse e orasse ao Deus do rei. E Daniel, sabendo da situação, Daniel foi para sua casa. Fala que a janela dele era uma vista que apontava para Jerusalém. E ele foi pedir ajuda de Deus. Ele foi orar a Deus. A palavra fala que o rei ficou sabendo, porque foram falar para o rei. Mas ele tinha temor, porque ele conhecia o Deus de Daniel. Mas mesmo assim, como ele tinha jurado, como ele tinha feito a lei, que ele tinha decretado aquela lei, ele foi obrigado a jogar o Daniel nas covas dos leões.
E com o seu anel ele selou a pedra. E aí é onde eu falo que Deus é maravilhoso. Ele permite a situação. Ele permitiu Daniel ser jogado nas covas do leão. Mas a palavra fala que um anjo de Deus o guardou. Que um anjo de Deus segurou os leões. Então o que eu quero passar para os irmãos essa manhã. A palavra fala que em Cristo Jesus nós já somos mais que vencedores. Como eu li lá no começo, para quem não crê, o sacrifício da cruz é loucura. Mas para nós que cremos, ela é o poder de Deus. Então que na hora da aflição, a gente não perca a nossa identidade por nada. Eu vou contar um testemunho meu. Quando eu comecei a ir na igreja, eu já tinha, acredito que um ano e pouco de convertido. Eu ainda bebia. E eu bebia muito. E numa ocasião eu fui para num verão eu fui para Comac na casa de uns amigos. E a gente foi para uma cachoeira, eu, esse casal e mais alguns casais. E a gente bebeu o dia inteiro. E nós fomos para casa de um desse casal e a gente continuou bebendo. E eu já estava daquele jeito. Presta atenção uma coisa que eu vou falar, irmãos. Quando você aceita Jesus na tua vida, não importa onde você ande, você nunca vai ser o mesmo. Tô falando que você tem que sair por aí pecando, não é isso. Eu estava lá bêbado. Bêbado. Chegou uma hora que veio algo no meu coração. Peguei na mão dessa aqui. Saí para um canto mais ou menos de uns 5 metros. Ela, sem entender o que foi, tá passando mal, eu falei, não, vem cá. Vamos orar. Eu fui orar. Bêbado. E eu não me esqueço disso. Um desses meus amigos, que ele é como irmão para mim, perguntaram para ele, o que ele está fazendo? Aí esse meu irmão já sabia que eu estava na igreja. Eu falei, eu acredito. Ele falou, eu acredito que ele está orando. Pode ter suado como que? Você pode ter pensado, o cara bebeu o dia inteiro. Agora vai dar uma de religioso aqui? Não importa aquilo que você faz. Sim, nós temos que dar um bom testemunho. Mas aquilo que Deus dá para você, aquilo que Deus coloca no teu coração, ninguém vai tirar. Nem o mundo, nem pessoas, nem dinheiro, nem poder. Ninguém vai tirar. Nós lemos aqui, ou melhor, eu falei do filho pródigo. Ele saiu lá fora. Experimentou talvez de tudo aquilo que ele podia, o dinheiro podia comprar. Mas bateu arrependimento. Se arrependeu, pediu perdão, voltou. E o pai o recebeu de novo. Muitas vezes, irmão, quando eu bebia, eu ia orar, eu não sentia a presença de Deus. E eu pedia para Deus me libertar daquilo. Não porque, sei lá, não estou falando que tenho nada contra, porque eu bebi minha vida inteira. Mas quando você tem Jesus, aquilo já não faz mais. Já não tem tanto prazer. E eu fui liberto da bebida sem eu querer ser liberto da bebida. Eu não queria ser liberto. E eu só estou dando exemplo da bebida porque foi comigo, tá? Assim como a bebida tem a droga, ou somos viciados em internet, ou somos viciados em série, ou somos viciados em trabalho, ou somos viciados em qualquer outras coisas. Tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus tem que ser eliminado. Tem que ser tirado das nossas vidas. E eu tinha vergonha. Passado 1 ano, mais ou menos, eu fui passar uma virada de ano lá. Eu já não estava bebendo mais. E algumas dessas pessoas que estavam naquele churrasco, e elas viram eu não beber, elas não acreditaram. Elas perguntaram pro meu amigo, o que aconteceu com esse cara aí? É isso que Jesus faz na minha vida. É isso que Ele faz na vida de cada um. Não precisa você se esforçar. Basta você querer. Entrega o controle na mão dele, deixa Ele trabalhar na tua vida. Permita Ele tirar aquilo que nos afasta da presença dEle. O que nos afasta da presença dEle? A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Não o pecado que as pessoas nos acusam,
mas aquilo que sai daqui. Aquilo que sai da palavra. Quem nós somos, qual é a nossa identidade? O que a palavra fala que nós somos. O que a palavra diz que nós somos. Não o que homens dizem que nós somos. E nesse mesmo dia, eu não estou falando que eu sou nada. Isso não sou eu. É como eu acabei de falar da irmã que pediu para orar pela pessoa que ela não conhecia. Aconteceu uma briga, aconteceu uma discussão de um lixo que colocaram na vaga de uma amiga nossa que estava lá. E ela foi lá, catou o lixo e jogou do outro lado. E vieram e colocou o lixo de novo. E aquela discussão de querer lá brigar, de querer... Onde está esse raio desse lixo? Me fala que eu vou lá pegar esse lixo e vou pôr no lixo. E acaba a situação. O que eu quero dizer com isso? Jesus andou no meio dos pecadores, nós também não vamos andar. Não tem jeito. Só que a gente tem que ser influência para passar aquilo que Jesus passaria. E não ser influenciado pelo povo lá do mundo. A palavra fala que a gente tem que ser sal e luz. Sal e luz. A gente tem que ser diferente. Não por nós, mas o que está em nós. A pastora falou uma coisa esse dia que falou comigo. Tirando Cristo daqui, nada presta. É verdade. Tirar Jesus da minha vida, acabou o homem. E essa é uma verdade. A palavra fala que Cristo vive em mim. Que nós somos morada do Espírito Santo. É santo, Espírito Santo. Nós somos templo, morada. Quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo faz morada. Jesus foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Mas o que ele fala? O que ele falou para os seus discípulos? Se eu não subir, o Consolador não virá. O Conselheiro, o Espírito Santo. O que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque muitas vezes, irmão, nós não sabemos o que é o pecado. Muitas vezes é uma coisa que não dá nada. Só que o Espírito Santo, ele te fala. O Espírito Santo, ele te fala, não com a palavra. Não fala no teu ouvido. Ele fala no teu coração. Aquilo te incomoda, aquilo começa a te incomodar. Aquilo te entristece e você não sabe o que está sentindo, aquela dor, aquela angústia. É isso. Então o que eu quero passar nessa semana, que semana, Pai? Essa manhã. É isso, irmãos. Que a gente teve uma vida antes de Cristo. E agora a gente está tendo uma vida com Cristo. Não estou dizendo de perfeição. Perfeição só quando a gente subir para a glória. Não estou dizendo que não vai ter tribulação. Não estou dizendo que não vai ter luta. Não estou dizendo que não vai acontecer as coisas. Não estou dizendo que não vamos pecar. Mas que o pecado seja o quê? Um acidente de percurso. E não uma rotina. Peco, perdão. Peco, perdão. Peco, não. Isso não é arrependimento. Como a palavra sempre, você pode ler a Bíblia inteira, ela fala mais de inferno do que de céu. Então o inferno é real. Se nós acreditamos que tudo que está escrito aqui nesse livro é verdadeiro, então o inferno existe. Se nós acreditamos na vida eterna, que é onde fala que não haverá choro nem tristeza, esse é o alvo. Aleluia. Que nós temos que prosseguir. E é isso que eu queria passar para os irmãos essa manhã. Agradeço a cada um. Não sei se deu para entender aquilo que eu quis passar. Na verdade, eu queria ler todos os textos. Mas se você for ler todos esses textos, ele se alonga muito. Tentei simplificar. Talvez eu possa ter errado em algumas passagens. Errado em alguma coisa. Mas eu acredito que o objetivo da mensagem é o mais importante. A sua identidade. Jamais deixe que alguém tira isso de você. Quem é você? Quem é você? Nós somos filhos de Deus, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Porque Deus amou tanto o mundo que Ele deu o seu único filho para que a gente possa ser salvo, que a gente possa alcançar o caminho da salvação. Em Cristo. Em Cristo. Apenas em Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode falar, pastor, fica à vontade. Não, vou falar não, a palavra foi colocada com muita sabedoria, começando pela Gabi,
Ali Deus já colocou a identidade, né? Do filho de Jonatas, príncipe, voltando à mesa e nos ensinando que nós temos a nossa identidade em Cristo. Glória a Deus. Deus nos abençoe.